Bom dia, boa tarde ou boa noite. Gravando a aula 4. A aula 4 de aritmética sobre o conjunto dos inteiros. Bom, considerando a adição A mais X igual a B, onde o A, o X e o B são números naturais, em particular, consideramos se o A for 6, o B for 1, assim nós temos a equação do tipo A, 6 mais X igual a 1. Notem que se eu somar menos 6, eu não posso somar menos 6, que não existe menos 6 naturais, né? Teríamos a situação onde o x seria 1 menos 6. E 1 menos 6 vai dar um resultado que não mora no conjunto dos naturais. Com isso, a gente não pode realizar essa operação nos naturais. Como que deve ser feito, né? Essa dificuldade é encontrada, a necessidade de efetuar a subtração para as quaisquer dois números naturais foi um dos fatos que impulsionou o estudo e levou à formalização do conjunto dos números inteiros. Como que se fez? O conjunto dos números naturais acrescentaram-se todas as diferenças do tipo B menos A, né? Com B menor do que A, formando um novo conjunto. Os elementos desse novo conjunto serão diferenças B menos A, com A e B naturais. Observemos as diferenças B menos A, onde o A e o B são naturais. Né? Você teria tipo 0 menos 0 dá 0, 0 menos 1 dá menos 1, 0 menos 2 dá menos 2, etc. Até um 0 menos A. Mesma coisa com 1. 1 menos 0 dá 1, 1 menos 1 dá menos 1, 1 menos 2 dá menos 1, 1 menos 1 dá 0, né? 1 menos 2 dá menos 1, etc. E assim por diante. Observe que algumas diferenças se repetem, né? O 1 menos 0, que vale 1, ou 2 menos 1 vale 0. A primeira coluna representa o próprio conjunto dos naturais aqui. 0, 1, 2, 3, etc. E a primeira linha gera os opostos dos números de naturais, os números negativos. Então, você vai gerar o menos 1, menos 2, etc. Né? Todas e outras diferenças, todas são repetições, né? Então, o conjunto das diferenças, 0 menos 1, 1 menos 2, todas essas daqui, 2 menos 3, todas essas dá a diferença menos 1. Analogamente, o conjunto das diferenças, 0 menos 2, 1 menos 3, 2 menos 4, representa o menos 2, e assim sucessivamente. Com essa intuição, a gente pode montar o conjunto dos inteiros, a partir dessa ideia. E vem do menos infinito, passa pelo menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Geometricamente, podemos representar os inteiros na reta, tendo como origem o 0, 0, 1, 2, 3, 4, e à esquerda, menos 1, menos 2, etc. O conjunto dos inteiros é a extensão dos naturais, e o conjunto dos naturais está contido nos inteiros. A representação de Z como pontos de uma reta facilita a compreensão das operações de adição em Z, que veremos a seguir. Aí, dentro dos inteiros, você tem os inteiros não negativos, os Z+. Por quê? Porque não negativo? Porque o zero não é nem positivo nem negativo. Então, o Z+ começa do zero. 0, 1, 2, 3, etc. Os inteiros positivos é o Z mais asterisco. Então, você está excluindo o zero, que é os inteiros não negativos, e menos o zero, que seria 1, 2, 3, 4, 5, etc. Os inteiros não positivos, que é o Z menos, tem o 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Os inteiros negativos, que você é o Z menos asterisco, Z menos, menos o zero, né? Seria menos 1, menos 2, menos 3, etc. Podemos pensar em outro subconjunto dos inteiros, mas esses são os principais. Operações no conjunto dos inteiros. A primeira operação é a adição. Você define uma adição sempre dessa maneira. Z cartesiano Z, ou seja, você toma um número inteiro A, que é inteiro, né? Outro número B, que é inteiro. Você tem um par de números inteiros, aplica uma função
no caso a adição, e a soma é o resultado, a soma de A mais B. É assim que se define a operação, qualquer operação sobre um conjunto, né? Aí da a adição dos inteiros decorre as seguintes propriedades. Se A e B e C são inteiros, ela é associativa. Se eu tenho três números, eu posso somar o segundo com o terceiro, aí somo o primeiro com o resultado com a soma do segundo com o terceiro. Ou somar o primeiro com o segundo, tem a soma, e essa soma somar com o terceiro fator, terceira parcela. E isso não altera o resultado. Por exemplo, 3 mais 2, você pode associar o 2 em 1 mais 1. Então, fazer o 3 mais 1 mais o 1. 3 mais 1 é 4, 4 mais 1 é 5. Como aqui também, 3 mais o menos 2, o menos 2 é menos 1 e menos 1, e associar o 3 com o menos 1, 3 com menos 1 dá 2, 2 mais o menos 1, pela definição vai dar mais 1. Propriedade comutativa. A ordem das parcelas, se eu tomar dois números inteiros A e B, a ordem das parcelas não altera a soma. Então, A mais B é igual a B mais A. Propriedade da existência do elemento neutro. Isso é importantíssimo. Existe um único, isso é importante, um único elemento em Z, denominado zero, e denotado por zero, né? Esse símbolo tal que A mais zero é igual ao próprio A, assim como o zero mais A é o próprio A também, para todo A pertencente aos inteiros. Propriedade da existência do elemento oposto. Para cada inteiro A, existe um único inteiro B, tal que, ao somar A mais B, teremos zero. Este número B é chamado de oposto de A, e denotado por menos A. Então, é importante lembrar isso, que nos inteiros, se eu tomo um número inteiro qualquer, A, vai existir o seu oposto nos inteiros, o menos A. Sabendo, tendo então como A menos A vai dar zero. A multiplicação é de maneira análoga, né? Você toma um par de números inteiros, Z cartesiano Z vai me dar um par, né? De números inteiros, e aplica a função vezes, aplica a função multiplicação, e o produto é o resultado, A vezes B. E A e B são fatores. Você tem a propriedade associativa da multiplicação. Se você tomar três números inteiros, A, B e C, se eu posso multiplicar os dois primeiros fatores, o A vezes B, e o resultado multiplicar com o terceiro, ou posso multiplicar o segundo com o terceiro e depois pegar o A e multiplicar pelo produto do segundo com o terceiro. A ordem que você vai fazer as operações não vai interferir no resultado. A comutatividade da multiplicação, se eu tomo dois inteiros, A vezes B é igual a B vezes A, né? 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3 em todos os inteiros. A propriedade do elemento neutro, existe um único elemento nos inteiros denotado por 1, a unicidade do elemento neutro para o produto é o elemento unidade, 1, e 1 vezes A e A vezes 1 é igual ao próprio A, para todo inteiro A. E a distributiva, para todos A, B e C inteiros, né, eu tenho a distributiva à direita, você vai estar a multiplicação à esquerda e ter uma soma à direita, você vai ter A vezes B e A vezes C. A distributiva à esquerda, você tem uma soma à esquerda e vai distribuir com A à direita, vai ficar B vezes A e C vezes A. Essas quatro propriedades aqui, né, da multiplicação, a distributiva, o elemento neutro na multiplicação, a comutatividade, a associatividade e as quatro operações de adição vão dar aos inteiros uma estrutura de anel. É uma estrutura que a gente estuda em álgebra 1, anel dos inteiros, né? Isso é importante. Depois, em outras situações,
porque o anel dos inteiros é uma estrutura bastante estudada. Aí vem algumas demonstrações, né? A lei do cancelamento para adição. Se eu tomar três números inteiros, A, B e C, se eu tenho que A mais C é igual a B mais C e o C não é zero, então o A é igual a B. Essa lei do cancelamento é muito usada na resolução de equações, né? Como é que a gente prova? Você tem a hipótese, né, que A mais C é igual a B mais C, e a tese, que a gente tem que concluir que o A é igual a B, nessa igualdade. Se A mais B e C são inteiros, e A mais C é igual a B mais C, e o C não é um número, não é o zero, então se C é inteiro e não é zero, existe o oposto de C, pela definição lá que nós vimos. Existe o oposto de C, ou seja, existe o menos C. Somando o oposto de C em ambos os membros, então você vai ter que A mais C mais o oposto de C, e B mais C mais o oposto de C, aí a gente pode associar, pela propriedade associativa da adição, associar o mais C com menos C em ambos os casos, né? Então vai ficar A mais o C mais o menos C, e o C mais ou menos C. C mais ou menos C, pela propriedade 4 da adição, isso vai dar zero, né? E A mais zero, pela propriedade do elemento neutro, que é 3, A mais zero é o próprio A, e B mais zero é o próprio B. Conclui-se, então, que se A mais B é igual a B mais C e o C não é zero, o A é igual a B. Para todo inteiro A, tem-se que A vezes zero é igual a zero vezes A, que é o próprio zero. Hipótese. A é um número inteiro qualquer. Então, A vezes zero é igual a zero vezes A, que é igual a zero. Tese. Não, essa é a tese. A é um número inteiro qualquer. E a tese é o que devemos mostrar, que A vezes zero ou zero vezes A é zero. De fato, se A é um número inteiro, pela propriedade do elemento neutro da adição, o zero, que é o elemento neutro, mais A vezes zero, é igual a A vezes zero, porque zero vezes A vezes zero é A vezes zero, e zero é igual a zero mais zero pela propriedade do elemento neutro da adição, né? Então, o A é igual a A vezes zero mais zero. Mas pela distributiva à direita, A vezes zero e A vezes zero. A vezes zero mais A vezes zero, logo o zero mais A vezes zero é igual a A vezes zero, que é igual a A vezes zero, como já vimos aqui, mais A vezes zero. Pela lei do cancelamento da adição, né, você vai ter, então, que esse zero vai ser igual a A vezes zero, porque você cancela um dos A vezes zero, com esse A vezes zero, vai encontrar que o zero é A vezes zero, ou seja, A vezes zero é igual a zero, né? Desculpe. Para todo inteiro A, menos 1 vezes A é o oposto de A, né? Essa é a hipótese, né? Para todo inteiro, em qualquer, vai existir o seu oposto, né? A nossa tese é provar que o seu oposto é a mesma coisa que menos 1 vezes A. Seja um número inteiro qualquer, sabemos que o oposto de A é um número inteiro que satisfaz a equação A mais x igual a zero. Como 0 vezes A é igual a zero, pela proposição anterior, 2, segue que 0 é igual a 0 vezes A. E esse 0 é a soma do 1 mais o menos 1, por exemplo. 1 mais o menos 1 vai dar 0. Pela distributiva à esquerda, vai dar 1 vezes A e menos 1 vezes A. O que dá 1 vezes A é A, e aqui o menos 1 vezes A. Consequentemente, esse texto antigo ainda tinha trema. Consequentemente, o oposto de A é menos 1 vezes A, ou seja, o oposto de A é igual a menos 1 vezes A. Então, menos 1 vezes A é a mesma coisa que chamamos de oposto de A. E se A é um número inteiro, existe o seu oposto, que é o menos A.
Essa é a lei importante na resolução de equação. Se A vezes B é zero, nós temos que o primeiro fator é zero ou o segundo fator é zero. Então, essa demonstração que aparece o ou, né? Nessa proposição. Se P, então, Q ou R, né? Suponhamos que Q não ocorra, negamos Q e concluímos que R ocorre. É quando você tem, na lógica de proposição, se P, então, Q ou R, a gente procede dessa maneira, né? Suponho que Q não ocorra e negamos que, né? Concluímos que R ocorre. Hipótese, então, no caso. A vezes B é igual a zero. Ou seja, a tese A vezes B é igual a zero e a tese é que A é zero ou B é zero. Se A e B são inteiros, e por hipótese o A vezes B é zero, então, pela proposição 2, temos que A vezes B é igual a A vezes zero e A vezes B é igual a B vezes zero. Se o A não for zero e o AB é igual a A vezes zero, se o A não é zero, tem essa igualdade, pela lei de cancelamento da multiplicação, você conclui que o B é zero. Né? Você parte dessa igualdade, que a B é igual a A vezes zero. Como o A não é zero, pela lei de cancelamento, cancela o A, o B é igual a zero. Se o B não for zero, então a B é igual a zero, a B é igual a zero, B, pela lei de cancelamento, você cancela o B, vai concluir que o B é igual a zero. Então, você parte negando que o A seja zero, eu tenho que provar que o A é zero ou o B é zero. Se você faz supondo que o A não é zero e conclui que o B é zero. Depois eu suponho que o B não é zero e conclui que o A é zero. Então, ela vale nos dois casos. A subtração nos inteiros. Dados A e B pertencentes a Z, definimos a diferença A menos B por A menos B é A mais o oposto de B. Na álgebra, trabalha sempre assim. A diferença, na verdade, é somar com o oposto. Assim, a subtração em Z é uma função que associa para cada par A e B o resultado A mais o oposto de B. Então, você toma na diferença Z cartesiano Z aplica uma função e encontra um número inteiro Z. Então, para o par A e B, aplica a função, eu vou encontrar A mais ou menos B. A subtração ela não é associativa, nem comutativa e nem tem elemento neutro. Né? Por que ela não é comutativa? 3 menos 5 é menos 2. Né? E 5 menos 3 não é menos 2. Né? Então, ela não é associativa. Aí terminamos essa aula, a aula 5, eu irei gravar a seguir. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite.